Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje num salmo muito querido, que é o Salmo 84. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Inicialmente nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos o nome nessa noite. Nós te oferecemos este culto em ação de graças por tudo que tu és, por teu agir em nós, por teu mover nas nossas vidas, pela tua presença constante conosco, mesmo naqueles momentos em que nós não sentimos essa presença, mas o Senhor está lá, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. E nós te louvamos nesta noite de uma maneira muito, muito especial, Pai. E rogamos a Ti que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira real, e nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Salmo 84 é um dos preferidos, é um dos mais queridos, e ele tem sido chamado ao longo do tempo de a pérola do livro dos Salmos. Ele enfoca um lamento saudoso de um israelita que se encontrava distante de Jerusalém por alguma causa desconhecida. Embora ele seja atribuído aos levitas, filhos de Corá ou Coré, Spurgeon, no seu livro Esboços Bíblicos dos Salmos, ele diz que este salmo, ele exala um perfume davídico. Ele cheira a Davi, ele remete às palavras de Davi nas suas peregrinações nos lugares solitários e desérticos das suas guerras pessoais. E aqui nós encontramos as declarações de alguém que saudoso suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O salmista se sentia assim por causa da distância em que ele se encontrava do seu local de adoração. Os israelitas tinham por obrigação se apresentar diante do Senhor pelo menos 3 vezes por ano para as festas religiosas, que eram os pães ázimos, que era a Páscoa, semanas ou primícias, que era a cega do trigo, e no final do ano a festa da colheita. E mesmo depois que os israelitas entraram na terra prometida, aquelas festas continuaram a lembrá-los como marcos de que eles ainda eram peregrinos aqui na terra e seu verdadeiro lar era o céu, era o celestial. E quando nós lemos este salmo, especialmente falo de mim mesma, este salmo ele toca o meu coração de uma maneira muito viva, muito especial, porque ele fala de uma saudade que o salmista sentia dos átrios do Senhor. E todo crente fiel, ele sente um tipo de saudade inexplicável da casa do Pai. E muitas vezes nós dizemos, mas olha, você não conhece a pátria celestial ainda, você não conhece aquilo que está esperando por você lá. Mas todo crente fiel
num determinado momento da vida, ele sente saudades da presença de Deus, ele sente saudades da casa do Pai, e ele anseia por proteção e luz neste mundo de densas trevas. Embora nem sempre essa proteção e essa luz se manifestem da forma que o evangelho raso da prosperidade apregoa. Deus é luz para nós, mesmo em meio às mais densas trevas, e mesmo que esse corpo mortal nosso adoeça e morra, Ele é nossa proteção e é nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o consolo presente na nossa tribulação. Mesmo que o nosso corpo mortal caminhe por lugares tenebrosos de dores, dificuldades, perseguições e lutas internas e externas, ainda assim, nosso espírito recriado anda na luz do Senhor. E essa é a grande ideia central aqui. Eu queria que vocês olhassem com os olhos espirituais para aquilo que o Espírito deseja ministrar ao seu coração. Todos nós, num grau maior ou menor, numa intensidade maior ou menor, nós sentimos essa necessidade dessa presença de Deus. Nós sentimos a necessidade desse cuidado, desse aconchego, dessa presença viva do Senhor ao nosso redor, conosco. Olha, queridos, o mundo definitivamente não é o nosso lugar. Peregrinar aqui não é fácil. E o apóstolo Paulo, ele costuma dizer numa das suas epístolas, ele diz que nós temos lutas por fora e temores por dentro. Nós somos assolados de todas as formas. Nós somos fustigados de todas as formas. E todos aqueles que se refugiam em Deus, que buscam em Deus esse cuidado, essa proteção, essa luz, todos esses, eles são socorridos. Amém. E eu queria dizer a você que nossa caminhada nesta terra, nossa jornada, ela não é linear. Eu acho que essa estrada ela é cheia de curvas, ela é ladeira acima, e nós precisamos enfrentar muitos e muitos obstáculos. Se não for essa presença viva de Deus, se não for esse sobrenatural de Deus conosco, nenhum de nós aguentaria. Amém? Então esse salmo me emociona de uma maneira especial, porque nós vemos as pessoas lá fora buscando avidamente fórmulas mágicas para atenuar o estresse, para atenuar os seus efeitos, aquilo que acontece na nossa jornada por essa vida. Tentam preencher o vazio da alma com tantas coisas que não passam de paliativos. Sabe por quê? Porque o grande vazio no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Só o Senhor pode encher o grande vazio da sua alma. E muitas vezes nós vemos as pessoas tendendo a dizer: olha, se eu conseguisse isso, se eu conseguisse este relacionamento, se eu conseguisse este emprego, se eu mudasse de cidade, as coisas melhorariam para mim. Você só vai mudar o cenário, mas o problema vai continuar o mesmo se Jesus não for alguém real na sua vida. E eu glorifico a Deus pela igreja hoje estar assim cheia, porque isso é sinal de que o Senhor tem uma grande obra para fazer neste lugar e na sua vida. Amém. Amém? Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus tem sido extremamente mercadejada, e nunca foi tão difícil pregar a palavra de Deus como em nosso tempo. Mas eu quero dizer a você,
Jesus ama você. Amém. Jesus ama você do jeito que você é. Jesus ama você do jeito que você está. E Ele vai fazer um grande mover no seu coração. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas fará o Senhor por nós. Amém. E nós precisamos manifestar esse desejo, esse anseio, o mesmo anseio que manifestou o salmista pela presença de Deus. Muitas vezes nós estamos sozinhos em casa, nós resolvemos fazer tantas coisas para preencher esse vazio. Vá para a presença de Deus. Escolha um lugar na sua casa. Escolha um cantinho onde você possa parar, você possa adorar, você possa glorificar esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus real, esse Deus presente que pode mudar vidas, que pode restaurar histórias. Há muito tempo atrás, mais ou menos uns 30 anos, eu creio, quando boa parte de vocês talvez ainda não tivesse andando nos caminhos do Senhor, ainda não tivessem nascido de novo da água e do Espírito, houve um grande mover na igreja. A igreja experimentou um grande mover espiritual e um grande despertamento aconteceu naquela época. E podia-se ver nos carros e nas casas pequenas placas brancas, faixas brancas, com uma frase que foi o grande ícone daquele despertamento. E nessa frase dizia o seguinte, o lema era: Jesus Cristo é a única esperança. Alguns sabem de que eu estou falando. Dona Edna sabe, Ruth sabe, a irmã Sônia, o pastor Malta, muitos sabem do que eu estou falando aqui nessa noite. Alguns não lembram porque talvez andassem distantes do Senhor e não entendessem por que aquela faixa estava ali nos carros. E hoje eu estava pensando neste lema. É preciso que mais do que nunca nós levantemos de novo esse brado. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. E nós precisamos estar ali juntos com Ele, buscando a Ele, crendo nele, orando a Ele, recorrendo a Ele, confiando nele, nos fortalecendo nele, e que o nosso prazer seja a lei do Senhor em todo o tempo. Amém? O salmista aqui, neste salmo, ele manifesta seu anseio por Deus de 3 maneiras, e eu queria compartilhar essas maneiras com a igreja nessa noite. A primeira maneira pela qual o salmista expressa o seu anseio por Deus é que o seu prazer está no Senhor. Versículos 1 a 4 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Amém. Então a gente vê aqui que assim como a água ela é essencial para a vida, a presença de Deus é imprescindível para a nossa vida espiritual. E o salmista, acima de todas as coisas, ele ama a casa do Senhor, ele ama a presença de Deus, e sem esse anseio por Deus, a pessoa morre espiritualmente. Às vezes as pessoas sentam para conversar, as pessoas sentam trazendo seus problemas, e a gente pergunta como anda o seu relacionamento com Deus. Como anda a sua comunhão com Deus? Muitas vezes essa pessoa está vivendo um momento de distanciamento de Deus. Essa pessoa tem se afastado deliberadamente do Senhor, cercada por tantas coisas.
Jesus diz uma coisa na sua palavra, ele disse que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Você tem tido prazer na presença do Senhor? Queridos, o salmista aqui, ele estava distante da casa do Senhor involuntariamente, mas a sua alma chegava a suspirar e desfalecer pelos atos do Senhor. Qual foi a última vez que você suspirou e desfaleceu pelos atos do Senhor? Eu não estou falando da igreja, do templo. Eu estou falando de ficar ali, quietinho, na presença de Deus, orando em espírito, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor na beleza da sua santidade. Qual foi a última vez que você tirou os olhos da periferia, você tirou os olhos do seu redor e você colocou os seus olhos em Deus, como fez o rei Josafá diante daquela luta tão grande enfrentada por ele? Josafá, diante daquela luta, ele disse: Senhor, eu não tenho como lutar contra essas coisas, mas os meus olhos, eles estão postos em Ti. E quando os nossos olhos estão postos em Deus, as coisas começam a se mover ao nosso favor. Então, queridos, devemos orar e repreender toda inclinação maligna pelas coisas do mundo, bem como a indiferente apatia pela presença de Deus e a comunhão com os santos. Existem 3 colunas de sustentação da igreja. Primeira coluna é a doutrina dos apóstolos, é a pregação da palavra de Deus. A segunda coluna de sustentação é a oração. Crente que não ora enfraquece. E a terceira coluna é comunhão dos santos. Os santos em Cristo precisam aprender a ter comunhão uns com os outros. Então, meus amados, que o Senhor, Ele possa fazer crescer em nós o apetite espiritual, o nosso desejo pela manifestação do Espírito Santo e o anseio pelo reino de Deus e a sua justiça. O prazer do salmista estava no Senhor, e o nosso prazer, aonde nós temos colocado? Aonde está o nosso prazer? Onde nós temos nos refugiado? Eu estava hoje preparando um estudo falando sobre os ídolos, a sutileza dos ídolos. Muitos ídolos têm ocupado lugares em nossos corações de uma maneira sorrateira, de uma maneira sutil, que nós nem percebemos. Hoje nós estávamos conversando a respeito da doença que tem sido os celulares. As pessoas ficam enlouquecidas, mexendo naqueles aparelhinhos o tempo inteiro. Muitas vezes dentro da igreja você está aqui no meio do culto ouvindo a palavra. Muitas vezes você está aqui, nem está ouvindo, porque o aparelhinho está ligado e você está ali vendo quem foi que mandou a mensagem. Isso é um ídolo. O seu prazer precisa estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Crente precisa priorizar Deus em sua vida. A segunda maneira que o salmista manifesta o seu anseio é que a força dele está no Senhor. Versículos 5 a 8 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém? Amém. Aquele cuja força está no Senhor, mesmo quando ele passa pelo vale árido, pelo vale seco, pelo vale de Baca, ele não se deixa esmorecer.
Porque nós passamos, queridos, por muitos vales, passamos e passaremos por outros tantos. Porque é a jornada do peregrino sobre essa terra. Mas quando nós nos fortalecemos em Deus, nós tiramos do vale árido lições preciosas. E o salmista diz que quando nós confiamos no Senhor, nós fazemos do vale árido um manancial, fonte de água viva. Os verdadeiros peregrinos, eles vão indo de força em força, vão subindo de degrau em degrau, de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar ao lar celestial. Os olhos do peregrino, do fiel, não estão no tamanho nem nos percalços da estrada, mas no seu final, na alegria da chegada. E o grande combustível do peregrino é a sua vida de oração e a sua vida de íntima comunhão com Deus. Nunca se viu tanto crente fraco sobre a terra. Uma das coisas que eu tenho me ressentido nos últimos tempos é ver a facilidade com que os crentes pulam de galho em galho, com que os crentes se deixam levar por ventos de doutrina de toda sorte. Muitas vezes você pode até se entristecer com a igreja enquanto organismo humano, mas você jamais vai se entristecer com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, porque você sabe quem crê. Amém? Então aquele que confia no Senhor é como o Monte Sião que não se abala. Nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, mas o Senhor nos exorta em sua palavra a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E qual é a diferença do servo que anda em firmeza com o Senhor para aquele que anda distante de Deus? A diferença é o Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor, Ele possa hoje, de um modo vivo, falar ao nosso coração. A terceira maneira que o salmista apresenta o seu anseio por Deus é que a sua confiança está no Senhor. Versículos 9 a 12 diz o seguinte: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Amém. Encontramos aqui um apelo messiânico. Apelo messiânico do salmista. O salmista pede que o Senhor olhe o rosto do seu ungido. E alguns estudiosos da palavra dizem que esta expressão é o equivalente a dizermos em nome de Jesus. O crente clama ao Senhor pelos méritos de Jesus, não por merecimento próprio. E quando, como disse o pastor há pouco em sua oração, quando nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, movido pelo Espírito, nós somos atendidos. Amém? Quando caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e sua vontade em primeiro lugar. Só a partir daí podemos alinhar nossas prioridades. Os filhos de Corá ou Coré eram levitas encarregados de guardar as portas do santuário. Cargo importante e honrado. Eram os introdutores daquela época. O salmista, distante do templo, sentia saudades daquela tarefa. Ele almejava ao menos estar à porta da casa do Senhor do que permanecer nas tendas da perversidade. O Senhor é sol e escudo. Só Ele concede graça e glória. O Senhor é luz e proteção quando dele nos aproximamos em fé e retidão, e nenhum bem nos será negado. E mais uma vez, não estamos falando de superficialidades, como tem sido apregoado nesses dias. Nós estamos falando das coisas profundas
ocultas de Deus, reveladas àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Todos aqueles que têm buscado o Senhor com toda a força do seu coração, recebem aquilo que precisam da parte do Senhor. Amém? O Senhor ainda nos concede graça para a jornada e glória ao final dela. Se você está cansado, descanse em Deus. Se você está angustiado por algo que está por vir e parece que não chega nunca, continue esperando no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor não serão jamais envergonhados. Você não é dessa terra, você está aqui, mas você não é desse mundo. E o Senhor tem grandes planos para você. Grandes coisas o Senhor fará nessa situação. E eu quero dizer a você, creia, grandes coisas o Senhor está preparando para a sua vida, para a vida da sua família, em nome de Jesus. Se consagre mais, se santifique mais, busque mais a presença de Deus. Separe um momento do dia para você glorificar o Senhor, para você ter aquele encontro pessoal presente na sua vida com o Senhor. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas que deixamos de priorizar Deus nas nossas vidas. O que este salmo tão querido, essa pérola no livro dos Salmos, nos ensina nessa noite? Em primeiro lugar, precisamos resgatar o prazer pelo Senhor e pela sua santa palavra. Bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor e o louvam continuamente. Segundo lugar, precisamos nos fortalecer no Senhor, que é sol e escudo para os que nele se refugiam. Bem-aventurados os que se fortalecem no Senhor. Onde você tem buscado fortalecimento? Onde ou em quem você tem buscado fortalecimento? O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em terceiro e último lugar, precisamos confiar nossos cuidados ao Senhor, porque só Ele pode nos sustentar e impedir que sejamos abalados. Feliz o homem que confia no Senhor. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?